viajante das palavras e das histórias, tudo bom? Eu sou a Ed Van Fel e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a Bienal de 2019. Essa Bienal do Rio foi movida a treta. Eu estou sentindo uma treta! Parece que o mundo agora, gente, é movido a treta, né? Foi muito legal, assim, eu curti pra caramba. Ela foi uma Bienal que me trouxe um retorno ao hábito de ler. Eu confesso que o meu hábito de leitura estava comprometido, não só pelo trabalho, a gente trabalha pra caramba, e quando você senta, você só quer dormir. Mas também porque outras coisas estavam concorrendo com o meu horário de leitura. Hoje a gente tem Facebook, YouTube, WhatsApp, tem celular, tem seriado, tem muita coisa. E aí eu percebi que eu estava dosando mal. E essa Bienal, ela me trouxe de volta esse hábito da leitura. Eu estou voltando a ler com a mesma gana que eu lia antes. Em breve vou fazer alguns vlogs, vou fazer algumas resenhas escritas lá no Alcateia sobre os livros que eu estou lendo, alguns de magia, outros não. E eu conto pra você aí o que eu achei, de repente dar uma ajudada. Mas o que acabou marcando esta Bienal, além do lançamento do Contos Sombrios do Gabriel Maia, né, que pela Linhas Tortas, né, foi um evento. Não, é sério, gente, foi muito legal também lançar esse livro, mas depois eu vou fazer um vlog só sobre esse livro, contando uma história muito peculiar dele, que talvez você goste de saber. Mas o que acabou marcando, né, essa Bienal acabou sendo uma situação de censura, uma situação esquisita, onde o prefeito do Rio de Janeiro, né, o Crivella, ele resolveu que não tem mais nada para fazer nessa cidade, que essa cidade as ruas não tem buraco, assim, tá tudo jóia, tá tudo 10, né, as escolas estão ok, os hospitais estão ok, então ele achou que era muito importante uma situação de uma mãe, né, que também é outra sem noção, de pegar um livro que é para um público bem juvenil, é um público mais juvenil para adulto, que estava lacrado e que dentro tinha um beijo entre dois jovens namorados, dois rapazes, lindos por sinal. E ele achou que aquilo era muito importante, aquele livro tinha que ser recolhido, aquele livro tinha que ser camuflado com plástico preto, tinha que ter escrito que o conteúdo era pornográfico, delicado e tudo mais. Gente, mas foi um auê. Não sei se você que está fora do Rio, talvez não saiba, mas aqui no Rio foi um tremendo de um auê. E o pessoal ficou assim, indignado, né, e tal, e assim, não bastasse, aí teve uma briga na justiça, porque aí a justiça falou que essa decisão não cabe à prefeitura, a prefeitura recorreu, aí um outro cara, não sei se era um procurador, falou que sim, pode recolher sim, porque nossas crianças, as criancinhas, ninguém pensa nas criancinhas. Aí mandou fiscais para a Bienal, para recolher, para averiguar. Inclusive, eles foram no estande da Loyola, onde nós estávamos, mas nós não estávamos no horário que eles foram, porque eles foram ainda no final de semana. Imagina, né? Eu tô imaginando que essas pessoas não fizeram isso, né? Eram mais, sei lá, uns 20, 30 fiscais, que foram vistos, pelo menos. Eu tô achando que eles não fizeram isso pelo amor no coração deles, assim. Eu tenho certeza que isso foi pago. Assim, que foi pago o dia, que foi pago o transporte, que foi pago a alimentação, que foi pago alguma coisa ali, com os nossos impostos. Só vendo a expressão deles, né? Que eles olham todos. Não, eles olham assim com aquele ar de eu posso. É livro mesmo, é livro. Tem muito de livro. Quadrinho. Muito. E assim, enquanto isso, assim, para você falar, poxa, mas a Ed é toda liberal, tá querendo que as crianças leiam qualquer coisa, eu só queria comentar um negócio aqui nesse vídeo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem bairros inteiros sendo construídos pela milícia. Alguns, é claro, de biscoito. Inclusive, um prédio caiu e eu acho que 12 ou 16 pessoas morreram. Aí a prefeitura diz que não tem gente para mandar para fiscalizar, mas tem para mandar para uma Bienal para recolher um livro onde tem um beijo. Se esse beijo fosse entre um homem e uma mulher, não teria problema nenhum. Mas uma criança pode ver dois homens se beijando e dizer: eu decidi, vou ser gay. Gente, é uma coisa muito fora da casinha, sério. Desculpa, se você tá me vendo e concorda com isso, eu vou te dizer, isso é muito fora da casinha, isso não faz o menor sentido, tá? E aí, eu queria falar um pouquinho sobre as coisas que eu lia. Diga, o Paulo José, que quer falar. Sobre milícias, eu tive um caso recentemente que lá onde eu moro, lá naquela parte de Irajá que eu moro, não chega sinal de internet oficial para as operadoras que a gente já conhece. Então, lá tinham duas operadoras de internet, que é a internet do bairro, né? Que são boas, infraestrutura de fibra, velocidade até interessante. Da noite para o dia,
Então, na verdade, foi um dia. Eu acordei, não tinha mais internet. O que eu descobri, olhando o site do bairro, né, daquela parte do site, não, o Facebook do bairro, o grupo, foi que a milícia chegou e tomou as duas. Agora você tem uma internet lá, o preço aumentou, e aí tava todo mundo tendo que refazer o cadastro e levar o modem para atualizar com as configurações da internet da milícia. Eu fiquei uns 5 dias sem internet assim, e aí eventualmente voltou. Mas não tem fiscal para isso, tá? Fiscal para isso não tem. O importante, até porque isso não é importante, o importante é impedir que criancinhas vejam dois homens se beijando. Isso é muito importante, sabe? Então, eu fico muito preocupada quando eu vejo esse tipo de falta de prioridade em governante e mais ainda no eleitorado dele, porque ele não plotou lá, ele não nasceu lá, ele foi colocado lá por um voto. E o Rio de Janeiro, eu acho que não tem lugar no mundo que vote pior que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem os piores governantes porque tem as piores pessoas que votam. É impressionante. E aí eu fiquei pensando assim, dei uma voltada assim na minha vida. Eu lembro, os meus pais, meu pai trabalhava muito e nunca foi de ler. Minha mãe não sabia ler. Ela foi aprender quando eu já tinha, sei lá, meus 12 anos. E então eles nunca ligaram de eu ler livros. E eu sempre amei ler livros. Ninguém nunca me impediu de ler nada. Nada. E, gente, foi a melhor infância e adolescência que vocês podem imaginar. Eu me diverti muito, mas eu li muita coisa e eu li o que eu queria. Então, só para você ter uma noção, deixa eu ver o mais antigo, acho que com 12 anos, não, com 11 anos. Com 11 anos eu li um livro chamado Araceli e Meu Amor, que foi escrito pelo repórter da época, que fez toda a parte investigativa de um dos casos mais brutais contra uma menina de 9 anos de idade, que foi tão brutal que o corpo dela ficou irreconhecível. E tinha uma conspiração, uma coisa sexual, que obviamente não era para uma criança de 11 anos. Eu li e eu adorei. Na minha cabeça era um filme aquilo. E grosso, tá? Eu já lia livro grosso na época. Com 11 anos, eu li um livro chamado A Filosofia na Alcova, de um tal de Marquês de Sade. E eu também adorei. Foi muito curioso. E aos 13 anos eu li o que era basicamente obrigatório na nossa idade, que era Cristiane F., 13 anos, drogada prostituída. Que também o título já diz mais ou menos a que veio. Gente, olha só. Eu não virei uma assassina, eu não virei uma maluca na alcova, eu não virei drogada nem prostituída. Eram livros que poderiam não ser para a minha idade na visão de alguns. Para mim eram. Por quê? Porque aqueles livros me ensinaram o que a escola não me ensinava, o que os meus pais não me ensinavam. Eles me prepararam um pouco mais para o mundo, né? Então, coisas que talvez eu não soubesse, eu já sabia. Então, eu acho que é importante que a criança leia o que ela quiser. É claro, você como pai, mãe, professor, educador, tem que estar ali para não ter uma coisa que seja muito fora da casinha para a criança. Mas você proibir uma cena de beijo, achando que a criança vai ler e sabendo que é um livro já para adolescentes e adultos, e achar que isso é perigoso, que a família precisa ser alertada, eu acho isso muito, muito psicopata, sinceramente. Isso para mim é uma coisa totalmente sem noção, tá? E essa foi uma Bienal que para mim foi muito legal, como eu falei, teve lançamento do Contos Sombrios do Gabriel Maia. O Renato e eu estávamos lançando livros que não foram lançados no Rio, só em São Paulo, que foi A Balada do Gladiador e O Sol Negro, né, que é o terceiro de Alcateia. A gente pôde falar com vários leitores, né? Eu vi até quem estava shippando a Havana com o Durkheim, quem estava shippando a Havana com o Romano, então estava vendo assim, era muito legal, é muito bom falar com os leitores, é o momento que a gente tem esse contato, né? E eu fico triste de ter sido também uma Bienal e que teve, né? Vai ter sempre essa mácula, né, de uma pessoa que saiu do nada, o cara nunca aparece nunca, aí do nada ele aparece, como disse o Paulo José, que nem o mestre dos magos, né? Do nada saiu de trás de uma pedra para dizer que, ó, não pode, eu vou mandar fiscais para lá porque vocês não podem ler o que vocês querem. Os pais também não podem escolher, não. A prefeitura tem que escolher porque nós sabemos o que é melhor para você. Tá, então eu achei uma coisa meio bizonha. E para ressignificar esta Bienal, eu vou
lembrar dela de uma outra maneira. As pessoas se revoltaram e se indignaram. As pessoas são pensantes, ainda tem gente pensante. As pessoas falaram, olha só, não é porque você não gosta de um determinado livro que você vai querer banir aquele livro de todos os lugares. Você tem que dar o direito das pessoas, delas lerem o que elas quiserem, mesmo que você não concorde. Olha, gente, tem livro que eu não gosto. E ele está lá, ele tem o direito de estar lá. É o equivalente ao dizer que Ed, não gosto de cerveja. Não gosto mesmo, nunca gostei. Não gosto de cerveja, acho um gosto horroroso. Então, Ed, vou proibir agora a cerveja em todos os bares, restaurantes, todos os lugares agora. Porque causa muito acidente de carro. Porque causa muito acidente de carro, porque as pessoas bêbadas brigam, a cerveja não faz bem nenhum, eu não gosto mesmo, então a partir de agora ninguém mais pode tomar cerveja. Gente, as pessoas têm livre-arbítrio. Então, o que eu tenho que fazer é fiscalizar se a pessoa bebe e dirige. E se ela bebeu e dirigiu e causou um acidente, é fazer tudo para colocá-la na cadeia. Como uma pessoa no governo, essa é a minha função, né? Então é isso. Vou aproveitar as cachorras latindo para me despedir. Esse foi o nosso Vivendo e Escrevendo de hoje. Mas eu ainda vou voltar a falar mais da Bienal porque eu quero mostrar os livros que eu comprei lá. E também fazer umas resenhas dos livros que eu já estou lendo. Beijo! E não esquece, se gostou, se inscreve por aqui, clica na sinetinha, faz tudo o que você quiser e eu vou te convidar para se inscrever no Círculo de Fantasia, que é um projeto novo que a gente está fazendo, é circulodefantasia.com. É só colocar o seu e-mail e depois confirmar lá na sua caixa de e-mail, onde eu vou estar mandando dicas de livros, dicas de livros, vou estar mandando também músicas que inspiraram determinadas cenas, determinados capítulos, determinados livros, contos inéditos e coisas bem legais, não só de livros nossos, mas de vários outros livros de fantasia, tá bom? Então é isso, um super beijo e a gente se vê.